Fala, Kenoses, meu povo! Tudo bom com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aulinha do nosso curso de criação de sites responsivos e vamos dar continuidade de onde paramos na última aula, beleza? Então, simbora lá, cambada! Seguinte então, minha gente. Primeira coisa que nós iremos fazer aqui será abrir a nossa página início, para a gente poder dar continuidade, né? Lembrando que na aula passada, a última coisa que nós fizemos foi trabalhar com os efeitos de objetos. Lembra que nós fizemos para esse botão aqui, ó? Nós aplicamos aqui um efeito 3D, né? Um efeito de oblíquo, que a gente chama, que é esse efeito de profundidade que ele dá aqui ao objeto, ó. E o efeito de sombra que a gente já tinha aprendido antes, né? Fora também o efeito de brilho. Lembra do efeito... Opa, já fiz cagadinha aqui, ó. Pronto. Fora o efeito de brilho, né? Lembra que nós colocamos esse brilho interno aqui na imagem? Lembra que tem a opção de colocar o brilho externo aqui fora e o brilho interno, né? Mas isso aí a gente já chegou a ver, estou só relembrando. Mesma coisa a sombra, a gente poderia colocar uma sombra interna no objeto, só que sombra a gente geralmente coloca fora, né? É mais lógico isso, então fica mais bem utilizado aqui fora, nesse cantinho aqui. Beleza? Lembrando que tem como a gente mudar o sentido da direção da sombra, né? A gente poderia colocar em cima, poderia colocar à esquerda, mas a gente geralmente procura utilizar no canto inferior direito. Assim como também o efeito de oblíquo. Lembra que esse efeito de oblíquo aqui, esse efeito de profundidade, a gente também coloca nesse sentido, nesse cantinho aqui, inferior direito, que é para dar um senso maior de realismo, né? O efeito de profundidade para que ele fique mais bem aplicado, assim como a sombra também. Ok, galera, então a última coisa que nós fizemos foi isso. No início da aula passada, nós chegamos a ajustar esse widget aqui da apresentação de slide para os outros pontos de quebra. Todo mundo lembra disso, né? E agora nós iremos dar sequência na nossa aula. Beleza, gente? Então, olha só. Para a gente poder terminar o que a gente estava fazendo na aula passada, vamos então aplicar esse mesmo efeito de botão aqui, ó, do migrar empresa, para o abrir empresa também, porque olha a diferença. Olha como é que ficou grotesca a diferença aqui de visualização de imagem. Então, vamos selecionar esse botão. Eu acho que eu não selecionei o botão. Selecionei sim. Tá o botão aqui. E vamos aplicar esse efeito também, ó. Aquele aqui, ó. Sombra, né? Que a gente já tinha aplicado no botão anteriormente. Oblíquo, que é o que nós iremos aplicar para poder dar esse efeito de profundidade. Aí, reparem que quase não precisa fazer alteração nenhuma, né? Por exemplo, opacidade, que é a intensidade do efeito. Eu vou deixar 75 mesmo. Se eu não me engano, para esse aqui do lado, nós colocamos... foi 10% a mais, foi isso mesmo. Então, vamos fazer isso aqui também, só para deixar padrão, né? Lembrando que quanto mais opacidade você colocar, ó, mais visível vai ficando esse efeito. Olha como é que ficou forte, deixando em 100%. E quanto menos opacidade, mais transparente ele vai ficando, ou seja, mais invisível, mais leve ele vai ficando. Se você deixar no zero, obviamente vai tirar tudo, né? Então não vai adiantar de nada. Então, vou deixar nos 85%. Aí, pronto, ó, só para deixar parecido, né? Desfoque, eu vou deixar 5 mesmo. Na verdade, eu vou deixar tudo padrão, igual tá nesse outro aqui, ó. Deixar 10, 45, 5. Então, vamos fazer isso aqui também. 10, 45, 5, ó. Ficou mais embaçado, olha a diferença. Quanto menos desfoque, mais sólido vai ficando aqui a cor da imagem, né? O efeito dela. E quanto mais desfoque, mais embaçada ela vai ficando, mais suavizada ela vai ficando. Olha lá. Vai embaçando bem ali as arestas dela. No nosso caso aqui, vamos deixar do jeito que ele pede mesmo, 10. Beleza? Só dar uma conferida aqui, é isso mesmo, 10, 45, 7. Beleza, gente? Então tá aí, ó, efeito de oblíquo. O brilho nós não iremos aplicar, né? Porque o botão só tem geralmente esses dois efeitos mesmo, sombra e profundidade. Então acabamos esses botões aí. Agora é o seguinte, lembra que eu tinha falado na aula passada que além desses dois botões, outros objetos também iriam ser aplicados esses efeitos, né? Sendo que esses efeitos não serão aplicados já de imediato, ou seja, assim que a pessoa abre a página e visualiza esses objetos, alguns deles, esse efeito não vai aparecer já de primeira, que nem está aparecendo já para esses botões aqui. Por exemplo, essas imagens aqui de baixo, ó, eu quero que essas imagens a princípio sejam mostradas assim, desse jeito, só que quando eu passar o mouse em cima delas, lembra lá da opção de estados, as ferramentas de estados, então a gente vai usar bastante isso.
ele vai aplicar sim esse efeito de profundidade, ou de sombra, ou de brilho, enfim, o que vocês quiserem. Tá? Assim como clicar também, cliquei na imagem, ele vai me dar um outro tipo de efeito diferente, e por assim vai. Beleza, gente? Então, olha só. Terminando esses dois botões aqui, o próximo que a gente pode fazer é esse aqui, ó, o botão de atenção. A gente pode aplicar a mesma coisa, ó, efeitos, sombra, colocar uma sombra aqui embaixo. Ó. Vou aumentar mais um pouquinho a distância dele, só para a gente poder ver bem. Ó, reparem que não está acontecendo nada, mas por quê? Porque eu estou aplicando essa sombra aqui no texto. Isso aí é uma coisa que muita gente faz confusão também. Ó. Reparem que quando eu cliquei no botão, a princípio parece que eu estou selecionando o botão, né? Só que na verdade não estou. Eu estou aplicando esse efeito aqui na caixa de texto atenção. Porque essa caixa de texto atenção aqui eu redimensionei para que fique no tamanho inteiro desse retângulo aqui arredondado. Então o que eu tenho que fazer? Para evitar isso, ó, vou desmarcar. Vou diminuir aqui só um pouquinho ele, ó, para dar espaço de eu selecionar o retângulo. Ó. Pronto, agora sim eu selecionei ele. Tá certo, gente? Vou vir aqui nos efeitos e agora sim eu aplico a sombra a ele ali. Tá muito distante, vou diminuir essa distância dele aí, vou colocar 3 está ótimo. O desfoque tá muito embaçado, vou diminuir isso aí para ficar um pouco mais sólido. Ó, vou deixar 5. O ângulo vai ser 45 mesmo, né, para que ele fique nesse sentido aqui, ó. A cor preta mesmo, né, que é geralmente que a gente usa para sombra, e pronto. E aí vamos aplicar o efeito de profundidade, para dar a sensação de botão mesmo, né, como se fosse um botão. Aí ele aí. Colocar 85% também, vai ser padrão. 10 de desfoque. 45, 5, tá aí. Aí, galerinha. Aumento de novo aqui a caixa de texto dele, ó, para ficar certinho. E tá ótimo. Olha como é que fica bem mais atrativo o botão, né? Só com esses dois efeitos. Ok, galerinha. Agora é o seguinte, poderíamos colocar nesses botões aqui da apresentação de slide do widget? Poderia. Lembra que eu falei que isso aqui nada mais é do que um objeto nativo do widget? Então, assim como a gente formatou esses botões aqui de cima, nós podemos fazer para esses daqui também. Lembrando de fazer aquele procedimento, né? De clicar uma vez para que ele selecione todo o widget. Clico mais uma vez para ele poder selecionar o objeto específico desse widget, um dos objetos específicos desse widget, né? Lembrando que um widget nada mais é do que um conjunto de objetos. Então, de todo esse conjunto de vários objetos desse widget, eu estou selecionando um em específico. Ok, galera? Não pode confundir isso não, hein? Cliquei nele aqui, ó, eu posso aplicar os efeitos que eu quiser. Só que aqui tem uma coisa interessante, galera. Assim como nesses botões que a gente vai fazer aqui agora, para todos os outros, nós temos a opção de arredondamento de cantos. Lembra que nós fizemos isso para esses dois botões de cima e esse de baixo? É a mesma coisa aqui, nós poderíamos muito bem arredondar esses botões, sendo que a maneira que eu ensinei para vocês que arredonda esses 4 cantos aqui do retângulo é aqui em cima, né? Lembra que a gente desenha um retângulo, que nem a gente fez para esses amarelo e branco aqui, para o preto, e depois arredondamos os 4 cantos. Só que pensa comigo, eu vou arredondar aqui os 4 cantos, ó. Arredondei os 4 cantos, colocar aqui 25 pixels de arredondamento. Aí, ficou show, ficou legal, não ficou? Só que, se eu fizer isso para todos os outros, ó, deixa eu fazer logo aqui só para vocês poderem entender o que eu estou falando. Ó, arredondei os 4. E tá aí. Fica bacana? Até que fica. Eu não acho muito, tá? Por quê? Teria uma maneira mais interessante de trabalhar com esses arredondamentos aqui. Para quem nunca viu, pensa que desse jeito já tá bom. Inclusive, eu exagerei muito no arredondamento, né? Agora que eu tô vendo aqui, ó, pera aí. Coloquei 25, 25 acho que ficou muito. Vamos colocar aqui 15. Ah, 15 fica bem melhor. Aí, ó, tá vendo? Arredondei, até que tá direitinho, né? Tá bacaninha, mas existe uma outra opção desse mesmo efeito, galera, que fica bem melhor. E aí varia muito de acordo com o layout que você for querer trabalhar. Exemplo, nós poderíamos fazer aqui uma variação dessa ferramenta de arredondamento de cantos, que é a seguinte, ó. Vou tirar tudo, deixar tudo pontiagudo de novo, tá tudo pontiagudo, né? Opa, não selecionei esse. Tá aí, ó, tudo pontiagudo. Existe uma coisa que é bem interessante e eu particularmente recomendo muito utilizar, mais em específico com relação a imagens, tá? Que é o seguinte, ó. Para esses objetos aqui, por exemplo, a gente poderia fazer o seguinte. Poderia selecionar todos eles de uma vez só.
E o que a gente pode fazer aqui é arredondar os cantos dele, sendo que não todos, apenas alguns. Como por exemplo, ó, eu quero arredondar só os cantos de cima dos retângulos. Então eu venho aqui e marco só os dois de cima. Você não é obrigado a marcar os 4, estão entendendo? Então olha só, marquei os dois de cima. Reparem que se eu clicar fora aqui agora, ó, ele só arredondou justamente os cantos de cima dos retângulos. E isso aqui é interessante para que a gente possa fazer isso aqui agora, ó, juntar esses objetos com o de baixo. Que aí ele vai dar a sensação, olha só, que ele está meio que subindo, né? Ele está integrado com o objeto de baixo e ele está se ampliando aqui para cima. Ó. Olha que legal. E uma coisa que pode implementar mais ainda isso é aplicar os efeitos. Então aqui, se eu quiser aplicar todos os efeitos que a gente já aprendeu, vou aumentar só mais um pouquinho esses arredondamentos, porque está muito pouco. Aí. Agora, olha só, além desses arredondamentos de cima, eu vou colocar aqui um efeito também de oblíquo e de brilho, tá? O sombra eu não vou colocar porque reparem que o fundo é escuro, né? Fundo escuro a gente quase não vai dar para enxergar a sombra, então deixa assim sombra mesmo. Efeito de profundidade, ó, reparem que assim que eu marco, reparem que ele já dá uma sensação bem mais realista de profundidade de botão para esses retângulos, então fica bem melhor assim. E o brilho que eu vou colocar também, só que dessa vez será externo mesmo, será aqui para fora dele, ó. Tá muito grande, está muito espesso esse brilho. Eu vou diminuir um pouquinho aqui a opacidade dele. Ó. Lembrando que a opacidade e o desfoque trabalham em conjunto, né? Você alterando um e alterando o outro, você vai conseguir mexer justamente na intensidade desse brilho, na espessura desse brilho. Então aqui no caso, olha só, eu vou colocar, deixa eu ver, vou deixar 5 de desfoque e 45 de opacidade mesmo. Tá certo, galera? Então, ó, 45 de opacidade, 5 de desfoque. Aqui o oblíquo dele, eu vou diminuir um pouquinho esse desfoque também, porque está muito forte. Deixar 3 de desfoque e 3 de distância também. Tá ótimo. E vamos ver como é que ficou. Olha lá, ficou bacana, né? E olha como é que ele está dando justamente esse efeito que a gente quer, ó, de baixo para cima, como se estivesse ampliando. O que a gente pode fazer aqui também é pegar esse retângulo e colocar um pouquinho mais para cima, para ele ficar justamente aqui na frente desses retângulos, desses botões. Deixa eu ver. Acho que aqui tá bom, hein? Aqui. Aí. Tá ótimo. Só para dar o efeito que a gente quer mesmo, né? Pegar esses de cima aqui também que não foi. Subir também eles. E tá aí, gente. Olha como é que fica bem mais legal com esse efeito aqui de arredondamento, com a extrusão, né? Com o brilho também. Fica bem legal. Isso, galera, nós podemos fazer também com qualquer outro objeto, tá? Inclusive objetos que vêm inseridos, ou seja, objetos que vêm importados fora do Adobe Muse. Então, se eu quisesse fazer para essas imagens aqui, por exemplo, ó, eu vou pegar essas 3 imagens aqui e vou aplicar 3 efeitos diferentes. 3 variações diferentes dessa ferramenta de arredondamento. Olha como é que vai ficar bem legal. Por exemplo, eu vou pegar aqui a primeira imagem, vou colocar ela somente com os cantos de cima, que nem nós vimos agora há pouco, né? Olha lá, arredondei só os de cima. E vou colocar para ela aqui 25 pixels de arredondamento. 25 ficou muito pouco, vou colocar 50. Aí, ficou legal. Aí, galera, tá vendo? Ó? Vou aumentar aqui a altura dela, da página, só para vocês poderem entender melhor. Aí. Beleza, né? Mesma coisa que nós fizemos aqui em cima, para os botões da apresentação de slide. Para esse segundo aqui, eu vou colocar o inverso, vou colocar embaixo. Aí, 50 também. Beleza? E para o terceiro, eu vou colocar o que eu mais gosto, que é o que eu mais recomendo para imagens, beleza, gente? Qualquer imagem que você quiser inserir aí, importadas para o Adobe Muse, é bem mais interessante você fazer nos cantos opostos, ou seja, em cima à esquerda e embaixo à direita, ou no canto superior direito com o canto inferior esquerdo, você vai invertendo. E olha como é que fica bem mais legal assim, ó. Arredondei os 2 cantos opostos, coloquei aqui 50. E olha como é que fica bem mais bacana. Fica com efeito de bandeira, né? Fica com um efeito mais diferenciado das outras imagens.
É obrigatório? Claro que não, gente. Você vai pegar qualquer um desses três aqui e escolher o que te agrade mais. Ou melhor, o que agrade mais ao cliente, né? Lembrando que você está fazendo um site, geralmente, né? Vocês vão fazer um site para um cliente que está te contratando. Pode ser que você futuramente venha criar um site seu. Aí sim, se for o caso, você escolhe o que mais lhe agradar. Caso contrário, você decide aí com o cliente que está te contratando. Ok, galera? E não só essa opção de arredondamento, mas é interessante aplicar também aqueles efeitos, né? Só que para nossa aula, nós iremos utilizar esses efeitos para os estados, ou seja, ele ativo vai ficar de uma maneira, com o mouse em cima vai ficar com outra, quando a gente clicar vai ficar com outra. Mas só para nível pedagógico, só para nível de aprendizado, vamos aplicar aqui rapidinho esses efeitos, só para vocês poderem entender o quanto que fica mais diferenciada as imagens com esses efeitos já aplicados nela. Mas isso não significa que vocês vão ter que aplicar isso, tá, galera? Não é obrigatório, vocês vão escolher qual que vocês querem. Se vocês querem que a imagem já venha com os efeitos que a gente vai aplicar aqui agora, ou se você quer que esses efeitos só venham de acordo com os estados que ele for obedecendo, tá bom? Então, ó, vou pegar essa primeira imagem aqui e vou aplicar todos os efeitos, menos o brilho que nós aprendemos. Não vou colocar o brilho para ela, gente, porque se eu colocasse um brilho externo, não iria aparecer nada, porque o fundo é branco, lembra disso? Fundo claro, o brilho não aparece. Fundo escuro, a sombra não aparece direito. Então, para essas ocasiões, não é interessante fazer isso. E não vou colocar o brilho interno, porque aquele efeito de profundidade... Esse efeito de profundidade aqui, ele já vem, se vocês prestarem bem atenção, ele já veio com um certo tipo de brilho dentro dele. Então, brilho com brilho vai ficar muito exagerado, né? Então, para evitar isso, eu vou aplicar aqui só o efeito de profundidade e de sombra aqui fora. Vamos ver? Ó, efeitos, sombra. Ó, já fica bem mais diferenciado dos outros, né? Vou diminuir um pouco esse desfoque, porque está muito embaçada essa sombra. Como o próprio nome diz, né? Está muito desfocada essa sombra. Aí, a distância eu vou diminuir um pouco, vou colocar 7, está muito afastado da imagem original, e o ângulo eu vou manter. Tá aí. Além dessa sombra, eu vou aumentar um pouquinho também a opacidade dessa sombra, galera. Vou colocar aqui, ó, para ficar mais escura essa sombra, né? Lembrando que a opacidade é a intensidade dela. Vou colocar aqui, aí, 75%, ó, como é que fica mais visível a sombra, né? Fica mais escuro, fica bem melhor. E vou colocar também o efeito de profundidade. Olha como é que o efeito de profundidade em imagem também fica bem bacana. Aí, como se fosse uma moldura de um quadro, né, em volta da imagem. Fica bem melhor, né? Fica bem mais atrativo. Mesma coisa para essa outra aqui, ó. Efeito de sombra, 75% de opacidade. Colocar aqui o mesmo que nós colocamos no outro. Vamos padronizar, né? Vamos deixar as três imagens com os mesmos efeitos. Então, ó, 75% de opacidade, 5 de desfoque, 45 de ângulo mesmo e a distância de 7, que foi a mesma que nós colocamos aqui. Beleza, galera? Aí, ó, 75, 5, 45, 7. Aí, tudo direitinho. Vamos colocar o efeito de profundidade também. Para esse efeito de profundidade, a gente nem precisa mexer, ó. 75, 5, 45, 5 já está ótimo aqui para todas as imagens. Aí, a gente não precisa mexer não. Se quisesse, poderia, né? Poderia suavizar mais essas arestas aqui, esse efeito. Poderia deixar mais nítido. Poderia diminuir a distância, aumentar. Aí você que sabe. Mas só para vocês poderem ver como é que funciona, eu estou aplicando o padrão do efeito de profundidade mesmo. E para o terceiro, mesmo esquema. Sombra, 75 de opacidade, 5 de desfoque, 45 de ângulo e 7 de distância. Aí. Vamos aplicar logo também o efeito de profundidade, né? E aí, gente? Olha como é que fica bem bacana. Deixa eu diminuir o zoom aqui, pra vocês poderem ver bem, ó. Aí. Fica bem melhor, né, galera? Olha lá. Acho que assim tá bom. Aí. Quando a pessoa for abrir a página, vai aparecer a imagem desse jeito para ela, ó, com os cantos arredondados, apenas alguns, né? Outros só embaixo, outros só em cima e com esses efeitos aí de sombra. Poderia colocar a sombra mais distante, ou mais fraca, ou mais nítida? Aí, galera, é questão de gosto, tá? Fiquem à vontade aí para brincar e para poder testar as variações de efeitos aí que vocês podem colocar. Tá? O que eu estou passando para vocês aqui é como aplicar. E aí o resto é com vocês. Fechou? Vamos continuar então? Ficou bem legal assim, né? Nós poderíamos fazer esse mesmo esquema de arredondar só alguns cantos aqui em cima, nessa faixa amarela. Olha como é que ficaria bem melhor. Vou arredondar aqui no caso somente a parte de baixo, para dar um efeito mais diferenciado, mais bacana. Aí.
Vou aumentar mais, colocar aqui, deixa eu ver, 25. Deixa eu colocar 50 para ver se fica melhor. Aí. Fica bem legal, né? Poderíamos colocar também os efeitos, ó. Colocar o efeito de sombra. Aí ele aí. Aumentar o zoom. Opa. Aqui tá bom mesmo. E aplicar também o efeito de profundidade. Aí. Fica show, né? Não vou configurar, tá, gente? Eu não vou perder tempo fazendo configurações, várias configurações aí, mexendo muito aqui em opacidade, desfoque, ângulo, porque eu creio que já o que eu tinha que passar, eu acho que eu já passei para vocês, né? O que vocês tinham que entender com relação a essas configurações aqui, vocês já entenderam. Então, para a aula ficar mais dinâmica, não ficar muito enrolada, vamos direto ao assunto. Agora que vocês já aprenderam a utilizar essas configurações, então eu a partir de agora só vou aplicar padrão, tá? Só uma vez ou outra que eu vou mexer em algumas configurações aí de desfoque, ângulo, alguma coisa assim, mas em geral vamos aplicar o padrão aqui mesmo. E aí em casa aí, ou quando vocês forem fazer aí na prática, vocês vão futucando e vão alterando. Tá bom, gente? Mas olha aí. Olha como é que fica bem mais bacana, né? Deixa eu só tentar encaixar isso aqui. Pra vocês poderem ver melhor. Acho que tá bom. Vou colocar 70%. Aí, fica show. Explicado tudo isso, galera, vamos agora finalmente trabalhar com os estados dos objetos, tá? Vamos focar agora só nisso, no estado de colocar o mouse em cima, dele ativo, de clicar no objeto, e seja lá o que for, tá certo? Então, ó, vamos começar aqui a trabalhar com o estado desses botões aqui de cima, ó, abrir empresa e migrar empresa, ok? Nós iremos fazer aqui o seguinte, para esse abrir empresa aqui, eu vou selecionar o botão dele, ó, o botão aqui de trás dele, sem o texto, tá? Só um botão. E com o mouse pressionado em cima dele aqui, ele vai acontecer alguma coisa. Quando o mouse estiver em cima, vai acontecer outra coisa. Então, para isso, todo mundo lembra que é aqui em estados, né? Ó, estados. E aí nós temos aquelas 4 opções que vocês já viram aí em outra aula. Então, olha só, o normal dele nós já configuramos, já está certinho, vai ficar assim mesmo, em formato de botão, com efeito de sombra e extrusão de profundidade. E agora vamos trabalhar com o de cima. Ó, quando o mouse estiver em cima dele, vai acontecer alguma coisa. Que coisa é essa? Vai ser, gente, referente a escurecimento de cor. Ou seja, se ele está com essa coloração aqui, ele vai ficar um pouco mais escuro. E para fazer isso, vocês já sabem, né? A gente vem aqui em preenchimento e diminui a intensidade dele ou aumenta, dependendo do efeito que você quer. Para o nosso caso aqui, eu vou colocar, deixa eu ver, acho que eu vou colocar ele um pouco mais laranja. Deixa eu ver. Vou colocar um pouquinho mais laranja, deixar aqui 151, tá bom assim. E para o migrar empresa, já que a cor dele normal é branca, nós iremos trocar aqui para cinza, tá? Quando ele estiver com o mouse em cima do botão. Então, ó, aqui nos estados, ele normal tá branco e quando o mouse estiver em cima do botão, ele vai se escurecer um pouco para ficar cinza. Desse jeito aqui, ó. Perfeito. Vamos ver como é que ficou? Ó, quando o mouse estiver em cima desse botão, ele vai ficar desse jeito. E quando ele estiver em cima desse botão, ele vai ficar cinza. Beleza, gente? Agora, e quando clicar? Quando a pessoa clicar no botão, quando tiver com o mouse pressionado no botão aqui, o que vai acontecer? Para esse caso em específico, galera, nós iremos colocar aqui, ó, um brilho, tá, em volta dele. E é aí que entra a novidade em questão. Nós iremos pegar o que nós aprendemos nas outras aulas a respeito de estados e com relação aos efeitos também. Nós iremos juntar os dois agora, tá? Então, olha só, é o mesmo procedimento, não se preocupem, é fácil. Então, aqui, basta a gente selecionar o objeto que a gente quer e escolher o estado que a gente quer aplicar os efeitos. No nosso caso aqui vai ser ao pressionar o botão do mouse, ó, pronto. E aqui no estado pressionamento do botão, nós iremos aplicar um efeito. Olha ele aqui, ó. Mesmo procedimento, galera, não tem nada de diferente. Vou vir aqui agora no brilho e vou adicionar um brilho somente para esse estado aqui, ó, pressionamento do botão do mouse. Então, marquei. Lembrando que por padrão o brilho vem na parte externa, né? É o que a gente quer mesmo. Só vou aumentar mais um pouquinho ele aqui, lembrando que a opacidade e desfoque trabalham em conjunto, né, para essa ocasião de aumentar e diminuir a espessura do brilho. Então, ó, vou aumentar mais um pouquinho aqui o brilho, só para vocês poderem enxergar bem mesmo. Desfoque também, olha lá como é que ele vai aumentando a espessura dele.
deixar aqui 20 mesmo. E 72, pronto, só para deixar bem visível mesmo para vocês poderem entender, ó, 72 de opacidade e 20 de desfoque. Mesma coisa nesse outro aqui, olha lá, pressionamento do botão, efeitos, brilho com a cor branca, que é a padrão, né? Lembra que eu falei com vocês que fica mais realista, com o efeito de brilho fica melhor com a cor branca. E aqui vamos colocar o mesmo esquema, opacidade 72. E pronto, galera. Tá aí, ó. Vamos ver como é que ficou tudo, ó. Deixei o mouse parado em cima. Vai ficar com o laranja. Olha lá. Deixei o mouse pressionado. Vai ficar com brilho. Ok, galerinha? Para esse outro aqui também. Normal. Mouse em cima. Pressionando. Depois a gente testa isso na íntegra mesmo, tá? Vamos continuar então? Próximo objeto que nós iremos configurar os estados serão esses botões de controle aqui do widget, ó, da apresentação de slide. Vamos selecionar eles um por um e trocar os estados dele, tá? Vamos começar pela descrição aqui, ó. Sendo que a descrição, galera, ela não é exatamente um botão, não é verdade? Ela é só um espaço, uma área onde vai aparecer a descrição da imagem, um textozinho referente à imagem que for mostrando aqui. Então, ela não tem muita importância, não tem muita necessidade de ter esses estados de clicar, até porque não vai acontecer nada quando a pessoa clicar nesse espaço aqui, porque não vai ter linkagem nenhuma. Então o único estado que você poderia colocar aqui seria talvez do em cima, tá? Mas não vamos perder tempo com isso não, vamos trabalhar só com esses 3 botõezinhos aqui do lado mesmo, que são realmente botões, né? Porque vão executar um certo tipo de ação. Então olha só, vamos começar pelas setinhas aqui. Quando a gente deixar o mouse parado em cima das setinhas, ó, o normal vai ser sempre o mesmo, né? Porque a gente já configurou antes. Agora, quando tiver o mouse em cima da setinha, ela vai ter o mesmo procedimento, ela vai trocar a sua tonalidade, sendo que agora vai ser o inverso, vai se clarear ao invés de escurecer, que nem estava acontecendo aqui para os botões de cima. E é o mesmo procedimento. Se eu quero clarear elas, vamos lá no preenchimento e escolho uma cor mais clara. Como ela está uma cor preta e a gente quer clarear, ela vai ficar no mais próxima do cinza então, né? Então eu poderia vir aqui no cinza, ó, mesmo procedimento. Poderia colocar ela mais cinza. Posso deixar ela menos cinza ou mais cinza, aí é questão de gosto, tá, galera? O que a gente poderia fazer aqui, ó, é vir aqui na opção de opacidade e escolher, olha lá, uma intensidade diferente para ela, tá bom? Olha lá. Podemos colocar menos cinza, mais cinza. Aí fica a seu critério. Ah, mas eu não quero diminuir a intensidade da cor ou aumentar a intensidade da cor deixando ela transparente, mexendo na transparência dela. Eu quero uma maneira de trocar a tonalidade da cor, a intensidade da cor, sem mexer na transparência. Tem como fazer isso? Claro que tem, gente. Para fazer isso, vocês podem fazer esse esquema aqui, ó. Vim aqui na opção Amostras, esse aqui de cima. Reparem que nessa opção de amostras, ele te dá apenas as cores padrões do nosso programa Adobe Muse. Mas caso você queira acrescentar, adicionar mais cores nessa paleta de amostras aqui, você pode ficar à vontade. Vocês podem vir aqui em Nova Amostra, adicionar Nova Amostra. E aí, galera, é só vocês escolherem. Tendo em mente o seguinte, desses 2 retângulos aqui, ó, esse da direita é o que você vai usar para escolher a cor que você quer, o tipo de cor que você quer, se é verde, amarelo, laranja, vermelho, azul, é a cor que você quer. Depois de você escolher a cor, nesse retângulo maior, você vai escolher a intensidade dessa cor. Olha que fácil, se você quer um azul mais escuro, ou um azul mais claro, um azul médio, tá certo, gente? Então, da direita você escolhe a cor, e o da esquerda você escolhe a intensidade dessa cor. E é justamente isso que a gente quer, né? A gente quer um cinza, como já estava aqui antes, ó, cinza, que é esse aqui, mais ou menos. Só que eu quero que ele fique mais claro. Como eu quero que ele fique mais claro, então ele vai ficar mais próximo do branco. Se eu quisesse um cinza mais escuro, era só aproximar ele mais perto do preto. Beleza, gente? Ó, quanto mais perto do preto, ó lá, mais escuro vai ficando o cinza. E quanto mais próximo do branco, assim como qualquer outra cor, tá? Quero um vermelho, ó. Um vermelho padrão é aqui, um vermelho médio, né? Se eu quero que esse vermelho médio se escureça mais, então eu vou ter que aproximar mais do preto, ó. Quanto mais próximo do preto, mais escuro. Se eu quero que ele fique mais claro do que o médio, tem que aproximar ele do branco. Tá bom, gente? Então, é muito mais fácil trabalhar assim. Então, olha só, nós escolhemos um cinza, né? Eu quero que ele fique um cinza mais claro, ó. Vou botar isso aqui, por exemplo. Pronto.
escolho a tonalidade que eu quero. Reparem que o de baixo é a cor antiga e a de cima é a cor que será a nova, tá? Que é o que vai ficar por cima. Então, é esse que a gente quer. Vou dar OK. E tá aqui, ó. Reparem que ela apareceu aqui no finalzinho. Todas as cores que vocês forem adicionando aqui, galera, vão aparecer uma após a outra aqui embaixo, na ordem, tá bom? E aí pronto, ó. Reparem que eu vou tirar essa opacidade, vou deixar, tirar não, né? Eu vou voltar a opacidade para 100%, que é ela totalmente nítida. E reparem que eu tive agora uma maneira de clarear esse cinza sem precisar mexer na transparência. Por quê? Porque eu escolhi uma nova amostra de cor. Beleza? O cinza normal é esse, ó, mais escuro, e o cinza mais claro que eu adicionei agora aqui embaixo. Tranquilo, gente? Muito fácil, né? Mesma coisa seria para essa outra setinha aqui, ó. Só que reparem que ao clicar nessa outra setinha, ele já tem o estado configurado. Por quê? Porque esses dois botões aqui, ó, fazem parte de uma mesma instância, tá? Eles fazem parte de um mesmo objeto. Então, o que você faz para um já acontece para o outro. Se a gente for observar aqui os estados dele, ó, olha lá, mesmo esquema. Normal padrão, em cima cinza, e pressionando o botão também cinza, né? Porque a gente não configurou ainda. E é justamente isso que nós iremos configurar agora, galera. Que é o quê? Quando a gente pressionar o botão em cima dele, ele vai aplicar o mesmo efeito que a gente aplicou nesses botões de cima aqui, ó, do abrir empresa e ligar empresa. Que é o quê? O de aplicar o brilho, né? E para fazer isso, é o mesmo procedimento. Vamos lá na opção de efeitos. Vamos vir aqui agora na opção brilho. E reparem que na opção brilho, galera, ele já está marcado e habilitado. Por quê? Porque lá no início, quando a gente começou a aplicar aqui as configurações para esses botões, os efeitos, as formatações e tal, nós aplicamos justamente um brilho aqui para fora dos objetos. Lembram disso? Nós vimos aqui, marcamos brilho, desfoque 5, opacidade 45%, então nós já tínhamos configurado isso. Só que todas essas configurações, todo esse efeito que nós aplicamos para os objetos, foram para o estado normal, tá, galera? Foi o padrão dele. Como a gente agora quer que esse brilho seja mais espesso no estado pressionamento do botão, então aqui nesse estado eu vou vir aqui nas configurações dele e mudo para que ele fique mais espesso. Ó, posso colocar aqui, por exemplo, 75 de opacidade e, deixa eu ver, 15 de desfoque. Tá bom. 75 de opacidade e 15 de desfoque. Deixa eu colocar 10 para ver se fica melhor. Tava muito... tá bom. 10 de desfoque, ó, fica mais espesso. Tá certo, gente? Então, ó, prestem bem atenção no que vai acontecer aqui. Eu vou até dar um zoom para vocês poderem enxergar melhor. No modo normal ele tá assim, né? Aqui. Olha lá, ó, normal, com o mouse em cima e pressionando ele. Fica com esse brilhozinho aqui. Lembrando que como esse outro botão faz parte da mesma instância desse que nós já configuramos, então ao clicar nele, ó, ele já vai vir com todas as configurações, todos os efeitos. Fica bem mais prático assim, né? Tá certo, gente? Agora, ó, configurando esses dois botões aqui de navegação, que é o de voltar a imagem e o de avançar, lembra que eu falei que esse aqui, que é o da descrição da imagem, nós não iremos configurar, porque nós não iremos clicar, ele não vai ter esse efeito de botão que a gente costuma colocar, e nem esse aqui também, ó, porque isso aqui é apenas uma área para mostrar a numeração das imagens, né, e quantas tem. Lembra que eu falei isso, né? Uma de 3, duas de 3, 3 de 3, então isso aqui pra gente não é viável aplicar esses tipos de configurações. Tá certo? Próxima configuração que nós podemos estar fazendo aqui seria para esse botão de atenção. Mas antes disso, galera, antes da gente entrar nesse botãozinho aqui, deixa eu só explicar uma coisa para vocês que é bem importante, que é a respeito no seguinte, ó. Eu vou visualizar aqui como ficaria no resultado final, tá? Vamos vir aqui em visualização, ó. Lembrando que ele demora um pouco para poder carregar as configurações, então tem que esperar. Às vezes ele vai rápido, às vezes ele vai lento, depende muito de quanta coisa você fez, quantas ações você aplicou na sua página para que ele possa carregar tudo. Quanto mais coisa você fizer, mais tempo ele vai demorar para carregar, né? Mas no nosso caso aqui já foi, ó. Então reparem bem, temos aí já a animação rolando. Vamos ver como é que está o funcionamento desses estados? Lembra, ó, nós temos aqui o estado normal dele, padrão. Ao deixar o mouse parado, ele fica escuro, ó lá, ó. E ao clicar, aplica o brilho. Ó, cliquei, apareceu o brilho. Tirei o mouse, voltou ao normal. Deixei o mouse em cima, apareceu, né, a cor mais escura. Cliquei, apareceu o brilho. Tá certo, gente?
Só que nós sabemos que as pessoas, nós mesmos, né, ao clicar em um botão, geralmente a gente procura clicar mais próximo do texto, não é verdade? Mas reparem, ó, que quando eu coloco o mouse em cima do texto aqui do botão, ele até executa aquele segundo estado, de deixar o mouse parado em cima. Só que ao tentar executar o terceiro estado do botão, que é o de clicar, o de pressionar o botão do mouse aqui em cima, reparem que não acontece nada. Ó. Olha lá, ele não aplica aquele efeito de brilho, nem nesse aqui também. Ó. Ele só aplica quando a gente clica de fato em cima do botão mesmo. Ó. Clicou em cima do botão, clicou aqui em cima do botão, ele vai dar o efeito do brilho. Só que ao tentar clicar no texto, ele não vai. E isso é um dos problemas que muita gente aí tem ao trabalhar com Adobe Muse, né? Mas isso, galera, é muito fácil de resolver. Por quê? Tanto esses botões aqui, como esse aqui também, da atenção, como as imagens também, tudo isso, galera, tem que ser feito de uma única maneira, que é como? Justamente como está aqui as imagens. Ó. Reparem que essas imagens aqui, ela não está com uma caixa de texto escrita médicos, que nem está lá em cima. Ó. Repare que aqui eu tenho uma imagem e esse texto aqui já faz parte da imagem. Quer ver só um exemplo? Olha só. Reparem que aqui eu tenho uma caixa para a imagem e uma outra caixa para o texto, né? Então, são coisas diferentes. Já aqui embaixo, não. Aqui, se eu tentar clicar no texto, na verdade, eu vou estar clicando em toda a imagem. Porque esse texto aqui, galera, faz parte da própria imagem em si. Como é que eu fiz isso? Vocês já sabem, não preciso nem perder tempo explicando isso, né? Coisa que a gente aprendeu lá no Illustrator, no Photoshop. Então, lembra que eu já cheguei a falar com vocês. Agora, chegou a hora da gente juntar todos os conhecimentos obtidos lá no curso de design gráfico, trabalhando lá com Photoshop, Illustrator, para poder trabalhar aqui agora com essas opções, com essas ferramentas. Então lá no Photoshop ou no Illustrator você vai importar uma imagem, vai trabalhar lá com a caixa de texto, vai digitar aqui o que você quer, vai formatar, vai estilizar, vai fazer o que você tiver que fazer, vai exportar, vai salvar no formato de imagem, seja em JPEG ou em PNG. Lembra que eu cheguei a explicar a diferença, né? E pronto, galera. Ao importar essa imagem aqui para Adobe Muse, ela já vai vir com a imagem e o texto tudo em uma coisa só. E é isso que vocês vão ter que fazer aqui em cima, para os botões. Tá certo? Você vai inserir uma imagem no formato de um botão, ou seja, você vai desenhar esse botão aqui junto com esse texto lá no Illustrator ou no Photoshop, onde você achar melhor, onde você se sentir mais confortável, para que aí sim, ao clicar nessa imagem, junto já com o texto, né, você possa configurar os estados e tudo ser parte de uma coisa só. Então, acontecendo isso, inserindo essa imagem aqui do botão já com texto, quando eu colocar o mouse aqui em cima do botão, ele vai executar esse estado e ao clicar, tanto aqui no botão como no texto, ele já iria aplicar o efeito de brilho, como está aparecendo aqui, né? Mas ao clicar aqui no texto, também seria executado esse efeito de brilho, porque na verdade eu não vou estar clicando no texto, eu vou estar clicando na imagem aonde contém esse texto. Beleza, gente? Alguma dúvida, perguntas? Creio que não, né? Mas se tiver, não esqueçam. Pergunta para mim lá na sala virtual da turma, ou perguntem no grupo aí do Zap, né? Se vocês acharem melhor, não tem problema. Tá, gente? Mas esse é o jeito que vocês vão ter aí para poder resolver esse problema, tá certo? Que nem eu já fiz aqui para a imagem, que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Ok, gente? Mesma coisa seria aqui, ó, por atenção. O único botão que vocês não poderiam estar fazendo isso seria esses daqui, né? Obviamente, porque são botões nativos do Adobe Muse, fazem parte de um widget. Então, como ele já faz parte de um widget, você não precisa fazer isso. Ele já vai dar o que a gente quer, ó. Tá vendo aqui? Deixa eu voltar. Pronto, ó. Reparem que essa setinha, esse texto aqui, ele não é um objeto à parte, ele não é um objeto por fora desse botão. Tudo faz parte de uma coisa só. Tanto é que se eu clicar no texto aqui, ó, cliquei no texto, eu não estou selecionando apenas a caixa de texto, eu estou selecionando todo o botão. Por quê? Porque esse texto aqui, ele faz parte desse botão. Ok, gente? Ele foi digitado aqui dentro. Tranquilo, né, galerinha? Então, olha só, sabendo de todo esse esquema aí que vocês vão precisar fazer para os botões, como é que ficaria o resultado final disso na prática? Como é que ficaria esse efeito? Vamos ver? Ó, essas imagens aqui embaixo eu já fiz justamente para poder mostrar para vocês na prática de como fica o resultado final. E se eu tenho agora uma imagem com um texto dentro,
Ao clicar nesse texto, ele vai sim executar o efeito, né? Porque tudo faz parte de uma coisa só. Vamos ver isso na prática, se vai funcionar mesmo. Ó, imagem normal, tá aqui. Com o mouse em cima da imagem, ele vai executar um certo tipo de coisa, né? Só que prestem bem atenção numa coisa. Se eu tenho aqui já o efeito de extrusão, que é o de profundidade, e o de sombra já aplicado para essa imagem, eu não vou precisar fazer isso de novo, né? Porque vai ficar um efeito em cima de efeito, não vai acontecer nada. Eu já tenho isso aplicado. Então, uma outra forma que nós temos aqui de aplicar algum tipo de ação para esse tipo de estado aqui é aplicar um certo tipo de coloração, como um azul, um amarelo, um vermelho. Como é que a gente faria isso? Ó, muito fácil. Primeira coisa que nós iremos fazer será desenhar um retângulo atrás dessa imagem aqui. Por quê? Porque se a gente quer aplicar um certo tipo de coloração para essa imagem, na verdade, o que nós iremos fazer será aplicar uma cor em um objeto que vai ficar atrás dessa imagem, e depois é só a gente pegar essa imagem e transparecer ela, para que possa aparecer justamente a cor do objeto de trás. Sacaram a ideia? Então, ó, vou vir aqui na ferramenta retângulo, vou desenhar um retângulo com as mesmas configurações dessa imagem. Para fazer isso é muito fácil, galera. Só vir aqui na opção de redimensionar, ó, e trabalhar com o que a gente já aprendeu, né? Imagem. Quais são as configurações dessa imagem? Ó, 510 por 340. Então, só a gente colocar isso aqui. 510 por 340. E pronto, ó. Tá aí, retângulozinho. Não esquecer de arredondar também os cantos, né, para não ficar essas pontas aparecendo aqui, obviamente. Nós arredondamos, ó, por 50 pixels esses cantos superiores. Então, mesma coisa aqui, ó, arredondar os cantos superiores para 50 pixels. E tá aí. Agora é só colocar ele bem aqui em cima mesmo. E não esquecer, né, de colocar esse retângulo atrás da imagem, porque se deixar na frente não vai adiantar de nada, né? Vai aparecer só a cor que a gente vai colocar aqui agora e não vai aparecer a imagem. Então, ó, só para a gente poder entender melhor isso, vou aplicar logo uma cor de preenchimento aqui para ele. Deixa eu ver. Vou colocar um amarelo mesmo, vai. Ó, amarelão, tá aí. E agora a gente precisa colocar esse retângulo atrás. Lembra como é que faz isso? Botão direito, né? Organizar, enviar para trás. Tá aí. Agora, galera, a sacada aqui é o quê? É a gente pegar a imagem, especificar que quando a gente deixar o mouse em cima dessa imagem, ele vai ficar transparente para que eu possa começar a ver o amarelo de trás. Então, ó, aqui em opacidade, eu vou diminuir, ó. Pronto. Vou colocar aqui, deixa eu ver, 65, 72, pronto. 72% de opacidade, para a gente poder ver o amarelo ali bem. É claro de tomar cuidado sempre de não exagerar, tá, gente? Então, ó, normal, com o mouse em cima, e quando ele pressionar o botão do mouse em cima da imagem, ele vai aplicar um outro tipo de efeito, né, para esse estado aí de pressionamento do botão. E que tipo de efeito será esse, gente? Para esse aqui agora, eu vou simplesmente alterar de novo a opacidade. Só que eu vou colocar dessa vez, ó, mais claro ainda, ou poderia colocar mais escuro, né? Ó, se eu tinha colocado 72, eu vou escurecer então aqui, ó, vou colocar 90. 90 tá bom, só para vocês poderem entender, ó. Imagem normal, com o mouse em cima, clicando na imagem e ele voltando para o normal. Beleza, gente? Então é isso. Lembrem-se sempre de trabalhar com esse esquema, tá? De objeto atrás de imagem, quando vocês forem trabalhar com botão, ou com imagem normal assim mesmo, né? Quando vocês forem aplicar aí os estados diferentes, porque fica bem mais prático de se trabalhar assim. E lembrando de mesclar com os efeitos, né? Para esse exemplo aqui, eu usei coloração, assim como eu poderia também escurecer, tá, galera? Por exemplo, ó, eu quero que, ao invés de deixar amarelado, eu quero que ele fique preto. Será que tem como? Claro que tem. Lembrando que para escurecer, né, tem que deixar preto, obviamente. Então, era só você pegar o retângulo atrás e colocar preto para que ele possa escurecer. Vamos ver aqui, ó, vou desfazer. Ao invés de deixar amarelo, eu vou colocar preto. Vou jogar ele para trás de novo. Veio para trás. E agora é só fazer o mesmo procedimento, galera. Quando eu deixar o mouse em cima, ele vai escurecer um pouco. É só trabalhar aqui com a opacidade, ó, tá escurecendo. Deixar aqui 50, deixar bem escuro. Eita, pô, fica 50.
E quando eu pressionar o botão do mouse, ele vai ficar um pouco mais claro. Então, é só eu aumentar aqui a opacidade. Deixar aqui 75. 75 tá bom. E tá aí, galera. Imagem normal, com o mouse em cima, pressionando ele, ó, vai ficar um pouco mais claro, e ele voltando a ficar normal, ou ativo, né, no caso. Beleza, galera? Normal, com o mouse em cima, pressionando e voltando para o normal. Certo? E é isso que vocês iriam fazer para as outras imagens, seja escurecendo, ou clareando, ou colorindo, né, colocando uma tonalidade diferenciada aí, vermelho, azul, vocês que escolhem. E é isso que eu quero que vocês façam aí ao longo da semana, tá? Exercitem bastante esse esquema aqui de trabalhar com o objeto atrás, opacidade, mais especificamente para botões, tá? Desenhem aí vários botões, vocês não são obrigados a usar esse tipo de botão aqui, galera. Eu coloquei desse jeito porque é o que se pede lá no modelo do site, né? Mas de vocês em casa aí, vocês podem desenhar os botões que vocês quiserem. Pesquisem na internet aí as variações de modelos de botões diferentes que vocês podem encontrar em sites. Desenhem no Photoshop, no Illustrator, onde vocês preferirem. Salva como imagem e importa aqui para Adobe Music e faz esse esquema aqui de colorir ou de escurecer, trabalhando sempre com os estados, né, diferenciados. E é isso, minha gente. Terminamos por hoje, tá? Semana que vem nós continuamos. Semana que vem nós iremos trabalhar com outros tipos de widgets, tá? Iremos trabalhar com formulários de inscrição, iremos trabalhar com o Google Maps, que é o famoso mapa, né, que a gente pode colocar no nosso site para as pessoas se localizarem. E, enfim, outras coisas aí que a gente vai trabalhar que é bem interessante, tá certo? Então, galera, por hoje é só. Vamos salvar aqui rapidinho, né? Mesmo esquema, arquivo, salvar. Foi. Deixa eu dar um Ctrl 0 aqui para poder ajustar tudo, ó. Ter uma visão mais ampla do nosso site. Olha como é que tá ficando bonitinho, nosso queridinho bebezinho. E é isso, meu povo. Beijo, beijo aí para vocês. Tenham um bom final de semana, uma ótima semana aí a todos. Fiquem com Deus e tchau, tchau.